uma missão ingrata para fazer contigo, que é resolver a questão de MHS. Bom, primeira coisa que é movimento harmônico simples, né? Primeira coisa que, por exemplo, às vezes acontece é que em algumas provas o assunto de física fica meio que confuso do que vai cair ou não. Por exemplo, se o cara falar que vai ter cinemática, mas não vai ter a parte de ondas, esse já é um conteúdo que a pessoa não sabe se estuda ou não. Você vai olhar no curso A, no curso B, no curso C, tá cada um falando uma coisa diferente. E o problema é que esse assunto ele pode ser encaixado tanto quanto dentro de ondas, quanto dentro de cinemática. Então, toma muito cuidado, porque pode ser que você de repente deixe ele de lado, achando que não vai cair, chega lá na hora cai, e o cara da banca, o examinador, um cara tinhoso, ele costuma não querer anular a questão, tá? E aí vai falar, não, meu querido, você está dentro de cinemática, você que não percebeu, agora azar, não tem jeito, tá? Então assim, é um assunto que eu vou ser bem sincero, é um assunto complicado, mas o jeito que é abordado em prova é muito direto, é muito decoreba. Então, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar aqui, no formulário que eu vou te dar, que com isso eu te garanto que é o suficiente para você acertar a questão disso que venha a cair. Beleza? Então vamos ler a primeira questão? Ele fala assim: considerando que um corpo de massa igual a 1 kg oscila em movimento harmônico simples, de acordo com a equação x de t igual a 6, cosseno 3πt mais π sobre 3, em que t é o tempo em segundos e x de t é dado em metros, julgue o item que se segue. A força resultante que atua no corpo é expressa por f de t igual a menos 3π ao quadrado x de t. Gente, o que é o MHS? MHS, o melhor exemplo que eu tenho para te dar é quando você pega, por exemplo, uma bola presa a uma mola. Imagina aquela mola tipo espiral de caderno. E aí você pega aqui, ó, puxa a bolinha pro lado. Puxei, segurei e vou soltar. Para vai começar a oscilar, tá vendo? Começar a ir e voltar, aí voltar, aí voltar. E aí o que acaba acontecendo, tá? Esse movimento de vai e vem que é o movimento harmônico simples, tá? E aí você vai perceber o seguinte, claro que aqui a gente está considerando que não tem atrito, ou seja, a bolinha não está se arrastando ali no chão, porque se ela começasse a se esfregar no chão, né, vamos assim dizer, a velocidade dela iria cair, até que em um dado momento ela iria parar. O movimento harmônico simples, né, o MHS é sigla disso, ó. O M de movimento, o H de harmônico e o S de simples. O MHS é dado justamente pelo quê? Por eu desprezar esse fator da bolinha estar se arrastando com o chão, e aí considerar algo meio que impossível, né? Que a parada vai ficar, se não está arrastando direito, vai ficar ad infinitum, vai ficar ad eternum, indo para lá e para cá, indo e voltando. Mas é isso que a gente vai considerar aqui. E essa oscilação para lá e para cá tem um máximo que ela vai para um lado e o máximo que ela vai para o outro. O máximo que ela vai para o lado e o máximo que ela vai para o outro. Esse máximo é chamado de amplitude, tá? Que vai aparecer na equação já já, como eu vou te mostrar aqui. Então a amplitude é aquele máximo em torno do qual a bolinha ou a molinha fica, estica para um lado, pum, bate, estica para o outro, bate. Estica para um lado, pum, bate, estica para o outro, bate. Tá? Isso aqui é amplitude, beleza? Agora, na questão, ele quer saber se a força, né, que atua no corpo é expressa por isso. Eu puxei aqui a bolinha. No que eu puxei a bolinha, você vai sentir ali a mola querendo trazê-la de volta, tá? Como essa força da mola querendo trazer a bolinha de volta está se opondo a essa puxada que eu dei, né? Eu estou usando uns termos fisicamente meio estranhos, o pessoal que é leigo, que não estuda isso aqui há muito tempo, ou que nunca viu, entender melhor, tá? Então se você é da engenharia, por exemplo, me perdoa, que eu estou usando uns termos aqui que de repente isso aqui não cai da cadeira, mas é só para o pessoal conseguir entender melhor o que eu estou explicando, tá? E aí o que vai acontecer? Por isso, inclusive, que na equação, como essa força se opõe ao que está acontecendo, por isso tem um menos aqui. Isso não vai fazer a menor diferença na sua vida. O que eu quero que você saiba? Essa força sempre é dada por menos m, que é a massa, w ao quadrado, vezes x de t, ok? E aí, ó, essa massa em quilos foi dada, né? Ele me falou que a massa é de 1 kg, tá?
Então aqui tá tranquilo, vale 1. E o W, cara, onde é que ele entra aqui? Tá vendo uma equação maluca lá em cima? Que, poxa, o cara colocou cosseno, eu já te garanto que tá meio apavorado, né? Tá meio inseguro, tá meio inquieto. O cara viu cosseno, meu irmão, agora que eu reparei. Próxima questão, tchau, não, calma. Você vai ver que o jeito de fazer é muito decoreba e tranquilo. O que eu quero que você saiba aqui? Equação da posição do movimento harmônico é dada por isso aqui, ó. X igual a cosseno WT mais θ zero. O A é a amplitude, tá? Que no caso está em metros, né? 6 metros. Que eu nem vou usar aqui na questão para nada. O W vai ser a coisa mais utilizada nessas questões. O W, no caso aqui, ele é dado, né, por 3 vezes π, tá? É sempre esse númerozinho na frente do tempo, ok? O W, no caso aqui, é aquele W de velocidade angular mesmo, que você via lá em movimento circular. Se você não sabe o que eu estou falando, só decora. Vai ter um W na história, que é o número na frente do T, que vai ser usado nas questões de MHS para resolver e matar quase tudo, tá? Então só falta esse W aqui, é esse númerozinho que vem para cá, tá? E aí ele fica, no caso, ao quadrado. 1 vezes qualquer coisa, é só repetir quem vem depois dele. Então a força realmente vai ser dada por menos 3π ao quadrado x de t? A gente está vendo que sim, ficou igual àquilo que ele me deu, tá? Só por curiosidade, esse outro número aqui, ó, esse π sobre 3, é chamado de θ zero, de fase inicial do movimento harmônico. Querido, isso aqui só vai entrar na questão, não nessa, numa outra, se o examinador for um cara absurdamente escroto e mal amado mesmo. Porque é bem mais aprofundada para isso aqui ser usado para alguma coisa. Então, por hora, eu vou te dar um conselho. Ignora isso, tá? Você vai usar amplitude, ok, algumas questões, tem que saber, de repente só vai perguntar amplitude é igual a 6, certo ou errado? Certo, tá? Só vai usar o W, principalmente ele, como foi aqui no caso essa questão da força, que então o gabarito é o que? Correto. Beleza? Então coloca então aí que a questão está certa, vê se tudo bem, dá aquele print aí na tela, deu aquele print, vamos seguir então, tá? Próximo. Vamos lá, meu querido. Bom, outra questão de MHS, na verdade ela está usando ainda ali, né, o enunciado da questão anterior, e ele me deu as mesmas coisas de antes, a massa, deu a equação da posição, e quer agora saber se o período do movimento é igual a meio segundo, tá? Como é que eu vou ver então isso aqui? Repara, primeiro vamos logo fazer um resumão aqui das fórmulas que você venha precisar saber de MHS, né? Então tenho aqui A cosseno WT mais θ zero, que no caso é a posição. Eu tenho força aqui igual a menos, né, m w ao quadrado x de t, que é aquela força que a mola está exercendo no objeto. E vou ter também o período, na verdade, a relação do W com o período, que é essa aqui, ó. W igual a 2π sobre t. Período é o tempo que aquele corpo que está no vai e vem está levando para fechar um ciclo de vai e vem completo, não entendi. Pegou aqui, esticou, soltou, tchum, para, vai voltar. Então ela faz isso, vai até o máximo e volta. No que ela faz isso e volta, eu sei que a partir daqui eu vou começar a repetir tudo de novo. Então o tempo que ela faz isso e volta é o período. Quem estudou matemática melhor, né, sabe que esse movimento de repetição, esse movimento cíclico das coisas, muitas vezes em matemática é dado o quê? Por um seno ou por um cosseno, que é aquela curvinha assim, ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E é por isso que a equação da posição do MHS tem esse cosseno aqui. Aí você fala, Dani, eu quero acertar a questão. Muito bem. Então você pega aqui e vai, primeiro, lá no seu formulário, pegar e anotar isso aqui que é importante pra caramba. Bota a nomenclatura, né, que esse T grande, vou falar Tzão, fica feio, né, que é o período, tá? E esse A, acabou que eu falei,
esse A é a amplitude, ok? Esse M é a massa. Beleza, gente? Bom, então onde é que eu acho o ômega aqui na questão? Na frente do tempinho, aqui dentro. A gente já viu na resolução anterior que isso aqui é 3π, só para botar a unidade bonitinha, embora não, né, influencie em nada, é radianos por segundo, que é a velocidade circular, tá? E aí você vai ter, no caso aqui, você vai ter que o período vem dessa relação aqui. O W ele é igual a 2π sobre T, só que como eu vi que o W aqui é igual a 3π, ó, fica 3π igual a 2π sobre T. Esse π vai cortar de um lado, vai cortar com o do outro. Fica 3 igual a 2 sobre T. Aí pronto, joga pra cá, fica 3T igual a 2, ou seja, o T vai ser igual a 2/3. 2/3 de segundos, tá? Isso é igual a meio? Não. Então, você vai ter justamente que, como não é igual a meio, a opção é errada. Tá legal? Então, essa aí foi até a primeira da sequência das várias que a gente fez, né? Que não deu certo, né? Tava até pensando que era pra você chutar certo em tudo, tô brincando. Tá? Então, como 2/3. 2/3, aliás, a conta, hein? Se dividir vai dar 0,6666 toda a vida, né? Pega lá e divide. Bota um zero aqui que já é menor. 20 por 3 dá 6. 3 vezes 6, 18. Sobra 2. Outro 0. 3 vezes 6, 18. Sobra 2. Vai ficar isso a vida inteira. 0,666 até se benzer, hein? Cuidado. Não assiste essa aula sexta-feira à noite, não. Então aqui, ó, isso aqui vai dar errado. Tá? Beleza? Tranquilo? Então fizemos aqui duas questõezinhas bem esclarecedoras de MHS. Espero que você tem que guardar aqui. Tá? Ah, outra coisa que ele pode perguntar é qual que é a energia máxima do sistema, né? No que eu tô ali o tempo todo com a molinha indo para lá e para cá, eu tô alternando velocidade com a mola estar esticada ou comprimida. Mola esticada tem a ver com energia potencial elástica. Velocidade, né? Que isso tem uma velocidade, que ele vai para lá e para cá. É a energia cinética. Você pode anotar aí também no seu formulário, ó. Além dessas fórmulas que eu te dei, a gente não pegou a questão tratando disso, mas é bom você saber. A energia total do sistema no MHS é dada por 1/2 de Ka ao quadrado. O K é a constante elástica da mola, tá? E essa energia, por sua vez, é a soma da energia potencial elástica com a energia cinética que eu tenho em cada instante. Então isso vai dar 1/2 de Kx2 mais 1/2 de mv ao quadrado. Ok? A todo instante você vai estar alternando uma perda de energia cinética com um ganho de potencial elástica. Uma perda de potencial elástica com um ganho de cinética. Sempre a soma dando isso aqui. Esse A é a amplitude do movimento, tá? É o mesmo A lá de baixo. Eles são a mesma coisa. Então o total não vai mudar, ele se conserva. A diferença é que, sei lá, se o total é igual a 50 joules, se num dado momento eu tenho 20 joules de potencial elástica e 30 de cinética, né, para a soma da 50, no outro, sei lá, eu vou ter 10 de potencial elástica e 40 de cinética, tá? No outro, sei lá, eu vou ter o contrário, 40 de potencial elástica, a mola está mais esticada, mas está quase parando. Quando estica naquele cantão, ele tem que parar para depois voltar. Então tem um momento aí que ele para e a energia toda vai estar em cima da potencial elástica, que é quando a mola está o quê? O mais esticada possível. Se ela está o mais esticada possível, está tudo na mola e, ao mesmo tempo, ela parou, a velocidade é 0 e eu não tenho nada de cinética. Quando eu volto para cá e a mola passa pela posição relaxada, que ela não está nem esticada, nem no caso comprimida, aí eu tenho a velocidade máxima, que é lá no meio, né? Não é nos extremos. Nos extremos ela vai parar para voltar, parar para voltar. Aqui no meio
tá? Bem na média entre uma coisa e outra, é que a velocidade é máxima. Isso também pode ser uma pergunta dele. É lá no meiozão que ela é máxima. Até porque nesse meio eu não tenho elástica, porque a mola não está nem esticada, nem, no caso, imprensadinha, nem comprimida. Beleza? Eu vou ficar o tempo todo alternando cinética com potência elástica. Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma do outro lado diminui, a outra aqui aumenta. Para uma coisa compensar a outra. Para a soma ser sempre igual a esse valor aqui. Tá? Numa questão de MHS, esse máximo é sempre o mesmo. O que vai mudar é o valor que eu tenho a cada momento para a elástica e para a cinética. Beleza? Tranquilo? Acho que isso complementa as anotações de você, que você está fazendo aí, para você ficar mais seguro e mais preparado ainda do que antes. Show? Vamos seguir, gente. Galera, vamos lá? Bom, próxima questão é uma questão de um assunto que a gente vai ver que é chamado de lançamento. Tem 3 tipos de lançamento. O lançamento vertical, que quando você joga a parada para o alto assim, né? Joga desse jeito aqui, ok? Tem um lançamento, no caso, horizontal, que é quando eu faço isso, tá? E tem um lançamento oblíquo, que é quando eu lanço, quebrando as contas do estúdio, né? Que é quando eu lanço, numa mistura de vertical com horizontal, eu lanço para frente e também meio que para cima, procurando jogar, ó, fazer a parada alcançar lá ao outro lado, desse jeito aqui, ó, tá? Então quando eu lanço desse jeito, que é o lançamento oblíquo, quando eu arremesso a parada. Então o que vai acontecer aqui? A gente vai ter o seguinte, ele fala assim, ó, considere que um projétil tenha sido disparado de uma pistola com velocidade inicial de modo igual a V0 em ângulo θ, no caso ascendente em relação horizontal. Desprezando a resistência do ar, assinale a opção correta acerca do movimento realizado por esse projétil. No ponto de altura máxima, a velocidade resultante do projétil será nula. Gente, olha só, quando você, no caso aqui, faz um lançamento como esse, que é um lançamento oblíquo, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter uma velocidade inicial que pode ser decomposta no eixo X e no eixo Y. Vai ser uma trajetóriazinha assim, ó, meio que uma parábola. Meio que não, vai ser um arco de parábola. E aí tem várias propriedades que eu tenho que saber no caso aqui. Primeiro, gente, o tempo que ele vai levar para subir vai ser o mesmo tempo, pegar que eu joguei tudo aqui quase que veio o estúdio, né? Vai ser o mesmo tempo que ele vai levar para descer. Então, tipo, vai ter uma altura máxima aqui, a partir do qual ele vai começar a cair, tá? E o tempo de subida sempre será igual ao tempo de descida. E toma cuidado com afirmações a respeito da velocidade pelo seguinte: a gente vai ter aqui uma componente da velocidade no eixo X e vai ter uma componente da velocidade no eixo Y. Só que no eixo X eu não tenho nenhuma aceleração agindo. A velocidade no eixo X é constante. Enquanto a velocidade no eixo Y ela não é constante, ela está variando. Eu tenho uma gravidade apontando para baixo, no caso aqui, né? Você vai ter o seguinte: você tem uma gravidade que está desacelerando na vertical o objeto, fazendo com que a cada instante, se eu marcar as velocidades, a no eixo X é sempre a mesma. A flechinha ou tenta ser, né, sempre do mesmo tamanho. Mas a flechinha no eixo Y está diminuindo. Depois diminui cada vez mais até que chega aqui em cima e ela é zero. Que é o momento em que ele vai mudar de sentido. E quando as coisas mudam de sentido, você sabe que primeiro ele tem que parar para depois ele pegar e ele voltar, no caso aqui, a descer. Tá? Então o que vai acontecer no caso aqui? Você vai ter que a partir do momento que ele passa pela altura máxima, ele vai começar a ganhar velocidade, só que agora para baixo. E o Vx está lá, o tempo todo, a mesma coisa. E ele vai chegar aqui embaixo
é bom também você anotar isso, com uma velocidade final em y, que é igual à velocidade com a qual ele saiu ali. Se aqui eu saí com 5 metros por segundo, depois foi diminuindo, diminuindo até que chegou a zero, depois voltou a aumentar, 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 mas a velocidade com a qual ele sai é a velocidade com a qual ele chega, no eixo y. Outra pergunta que você tem que tomar cuidado. Ele perguntar a velocidade no eixo y é uma coisa. Ela vai ser zero lá em cima? No eixo y vai. A total não. Falar que a velocidade aqui em cima, de forma genérica, é zero, está errado. É só a velocidade vertical. A horizontal fica ali o tempo todo com o mesmo valor. Se eu sair aqui e descobrir que isso aqui é de 3 metros por segundo, vai ser 3 metros por segundo a vida inteira de um lado ao outro. Tá? Agora, outra coisa importante. Quando eu falo em velocidade no movimento, ela é sempre a resultante do que eu tenho dessa flechinha na horizontal com essa flechinha na vertical. Aqui idem. Aqui também. Tá? Então o que vai acontecer? Toma cuidado que a gente já vai ver aqui alguns itens que está falando sobre isso. Tá? Então olha só, vamos voltar lá um pouquinho? Anotou aí? Tirou foto? Vamos voltar então. Primeira coisa que ele perguntou. No ponto de altura máxima, a velocidade vai ser nula, a resultante? A resultante não, galera. A gente viu que vai ser o quê? Apenas a velocidade do eixo y. Se fosse do eixo y, estaria certo. Mas a resultante não vai ser nula, porque a velocidade horizontal lá em cima é diferente de zero. Ela nunca será nula. A horizontal não, só a vertical. Como a resultante é uma junção das duas, eu teria que ter as duas iguais a zero para poder falar isso. Mas a Vx nunca vai ser zero. A componente na horizontal, essa aqui é assim, nunca vai se anular. Então essa primeira está errada, tá? A segunda, a aceleração do projétil será nula no ponto de altura máxima? Não, porque a aceleração que ele tem qual é? A da gravidade. Como é que você vai anular a gravidade, menino? Tá? Então aqui, a segunda também, bola fora. A aceleração a qual ele está submetido na vertical é a gravidade. E qual é a que tem na horizontal? Não tem. Na horizontal a velocidade é constante. A aceleração é zero. Qual é a que eu tenho na vertical? A gravidade. Tá? Então também essa aqui, fora. A única força atuante no projétil será o seu peso? Aí tá certo. Realmente, eu joguei, ele tá fazendo isso, e a única força o tempo todo atuando nele é o peso, né? Tá certo. Essa foi. Bom, já sei que é a letra C, mas vamos ver as demais por desencargo de consciência. Vamos ver a letra E primeiro, que é menos complicadinha que a D. A componente horizontal da velocidade do projétil varia de ponta a ponta na trajetória. A gente acabou de falar a questão inteira. Se você entendeu alguma coisa que eu falei, você entendeu que o Vx é diferente de zero, porém ele é um valor constante, que não se altera, porque na horizontal eu não tenho aceleração. Então, tá errado. Isso aqui já, ele trocou meio que o que ele deveria falar para a questão estar certa, né? Na verdade, ele falou que a vertical é invariável. A vertical é variável, porque a gravidade está agindo em cima dela, de tal maneira que lá em cima ela se anula, para voltar a aumentar na descida, tá? A vertical é variável. Ela está se anulando para depois começar a aumentar novamente na queda, tá? E a horizontal, no caso, é que não varia. Ok? Ele trocou as ideias aqui para te confundir. Então a E está errada. E a D, gente? A D eu deixei para o grafinário para você entender uma coisinha. O alcance horizontal que o projétil pode atingir depende da massa? Não depende, tá? Não depende da massa. No caso aqui, o alcance só depende da velocidade com a qual, né, eu arremessei, também a velocidade inicial, e também do ângulo com o qual eu arremessei. Tendo cuidado com a pegadinha, que eu vou comentar aqui, né? Então aqui já anota que o item correto é a letra C. Mas eu quero que você tenha cuidado com a pegadinha que ele pode fazer. Quando eu arremesso alguma coisa assim, será que quanto maior o ângulo com o chão, quanto mais inclinado, maior é o alcance que vai atingir?
pensa, tu começou a lançar, aí fez assim, aí fez assim. Daqui a pouco, se o ângulo aumentar demais, eu tô jogando pra cima. A parada vai subir e vai voltar a bater na minha cara se bobear, né? Então, tipo, se você começar a arremessar assim, ó, primeiro assim, depois mais assim, depois assim, tá percebendo que chega uma hora que é impossível o alcance aumentar, porque eu tô quase arremessando verticalmente. Ele não vai pra frente, ele vai subir e vai voltar. Existe aí um bizu que eu quero que você saiba, tá? Existem ângulos que, mesmo o ângulo sendo maior, pode ser que você tenha o mesmo alcance. Alcance é o quanto que ele foi parar lá na frente, tá, gente? É o quanto que ele se deslocou horizontalmente. E o que acontece é que, às vezes, você vai jogar aqui objetos com inclinações diferentes, mas no final o alcance vai ser o mesmo. A velocidade inicial, inclusive, vai ser a mesma. Tá? Mas o ângulo com o qual eu joguei, não. Então ali eu joguei com o ângulo beta, e eu joguei formando um ângulo alfa com horizontal. Mas o V0 é o mesmo, aqui é V0 e aqui é o mesmo V0. Tá? O que acontece? Para você, no caso aqui, ter alcances iguais, eu preciso que a soma desses dois ângulos seja, no caso aqui, igual a 90 graus. Não entendi, tá? Se a soma do alfa com o beta for igual a 90, você tem um nome em matemática, né? São ângulos o quê? Complementares. Ângulos que têm somas de 90 graus. Eu vou ter o mesmo alcance. Pô, não entendi nada, sabe? Não dá pra você me dar um exemplo com um número, não? Beleza. Imagina que aqui o alfa é 30 graus. Imagina que o beta é 60 graus. Se eu arremessar com 30, ou eu arremessar formando com 60 graus, o lugar onde eles vão parar lá na frente, dado, claro, dado que é partindo da mesma velocidade inicial. Partindo disso, sei lá, eu estou numa situação na outra, arremessando com 5 metros por segundo, tá? Dado que a velocidade inicial é a mesma, se o ângulo for de 30 ou for de 60, no final o alcance vai ser o mesmo, ok? E, inclusive, outro bizu, o alcance máximo, dá para demonstrar isso, mas ninguém quer saber de demonstração, né? É dado sempre para um ângulo de 45 graus, tá? Então, não adianta você arremessar com 60 graus que você está fazendo a mesma coisa como se tivesse um arremesso com 30 graus horizontal, menos inclinado. Então existe um ponto aqui que não adianta você, no caso, inclinar mais a sua mãozinha para tentar arremessar e ter um alcance maior, para a parada e parar mais distante, que você não vai conseguir isso. O limite é 45 graus. O alcance máximo possível numa dada situação é com 45 graus. Passou disso, você vai estar obtendo o mesmo efeito que ângulos menores. E passar demais daqui a pouco, foi o que te falei, tu está praticamente jogando a parada assim na vertical, tá? Então, lembra disso, toda vez que a soma de dois ângulos der 90 graus, o alcance vai ser o mesmo, e o maior alcance possível é quando tiver um ângulo de 45. Beleza? Tranquilo, galera? Show de bola. Lembrando que nessa questão o gabarito correto foi a letra C. Beleza? Vou deixar só aqui para você tirar mais um print nisso, que isso é importante pra caramba, tá? Então o alcance, gente, é aquela distância percorrida no eixo X. Ok? Dá um print então aí. Show de bola. Beleza então, galera? Próxima questão a caminho. Vamos lá, galera. Bom, a gente tem agora aqui uma questão casca grossa, que na verdade é uma questão envolvendo colisões e conservação de energia. Outro item muito importante em provas de física para concurso público. Tá? Vamos ver aqui o seguinte. Questão do Sebrasp também. Uma bala de revólver de massa igual a 10 gramas. Cuidado, tem gramas, não quilos.
foi disparada com velocidade v na direção de um bloco de massa igual a 4 kg, suspenso por um fio, conforme ilustrado na figura acima. A bala ficou encravada no bloco e o conjunto subiu até uma altura h igual a 30 cm. Considerando essas informações e assumindo que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado, julgue o item abaixo. Se toda a energia cinética que o conjunto adquiriu imediatamente após a colisão fosse transformada em energia potencial, a velocidade do conjunto após a colisão e a velocidade com que a bala foi disparada seriam, respectivamente, superiores a 2 metros por segundo e a 960 metros por segundo. Essa é uma questão trabalhosa, é uma questão que, tipo assim, faz, cara, se tiver com um tempinho a mais na prova, porque ela é uma questão realmente mais chata, tá? Mas eu vou fazer pra você, claro, que eu vou te deixar na mão. Vamos lá, tem duas coisas que estão envolvidas aqui: colisão, tá? E conservação de energia. Colisão porque ele falou que a bala vai bater no bloco, e pior, quando você tem uma colisão em que uma coisa fica encravada na outra, quer dizer que após a colisão as duas coisas seguem juntos. Quer dizer que após a colisão, os dois seguindo juntos, ele é como se eles fossem um corpo só. A velocidade para os dois vai ser a mesma. Eles estão juntos, tá? Estão um dentro do outro. Na verdade, virou um corpo maior, onde a massa é a soma da massa das duas coisas, do bloco e da bala. Agora, esse tipo de colisão, em que eu tenho que a bala ficou encravada no bloco, é chamada de colisão inelástica, tá? Então, colisão inelástica, toma cuidado. É uma colisão na qual eu não tenho conservação de energia. Então, você não pode igualar a energia total do sistema antes da bala pegar no bloco e logo depois com a bala junto do bloco, que vai dar errado. Essa conservação não vai estar correta. O que eu tenho que usar aqui é uma coisa chamada de conservação da quantidade de movimento. O que seria isso? É você falar que o que antes é o que depois. Que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Isso você meio que já viu na teoria, mas eu vou relembrar, tá? A quantidade de movimento mexe com a ideia do quê? Você tomou ali um tiro, né? Vai ter aquela dor do tiro. A bala é pequena, mas a velocidade dela é bem alta. Então, quando aquilo pega em você, você vai sentir uma dor, óbvio, né? Agora, se você é atropelado por um elefante, qual é a velocidade do elefante? É alta? Não, é baixa. Mas olha o tamanho do elefante. Então, ao contrário do caso da bala, você também não vai sentir nada agradável em ser atropelado, em tomar um esbarrão, um estabacão de elefante. Mas qual é a diferença? A dor que você sentiu, né, se deve que no caso da bala a massa era pequena e a velocidade era alta. E no elefante a massa é grande e a velocidade é pequena. Meio que eu diria que uma coisa está compensando a outra. Falando assim para você entender, tá? Eu sei que eu estou cometendo alguns crimes físicos, mas ignora isso, tá? Então, tipo, pensa que eu estou meio que num dado momento com uma massa pequena e uma velocidade grande, e no outro momento com uma massa alta e uma velocidade pequena. Isso é que é, no caso, quantidade de movimento. É uma grandeza inventada para medir esse efeito de ter massa e velocidade, e na conservação uma coisa compensando a outra. Diminui a massa, aumenta a velocidade. Diminui a velocidade, aumenta a massa. Tá? É sempre m vezes v, ok? E aí, nessa colisão, você vai ter que isso vai estar se conservando. Mas na verdade o problema da questão é que ela fica melhor de ser feita de trás para frente, ou seja, vai estar o bloco A, né? Vai estar o bloco A pendurado por um fio, a bala vem, bate aqui, e os dois seguem juntos até uma dada altura máxima, ok? Quando a parada para, e provavelmente voltaria a cair. Ele fala no caso aqui, ó, como é que eu sei que para, né? Pior que é, ele não fala na questão diretamente, questão dos infernos, né? Que o bloco, o conjunto vai parar. Mas se toda a energia cinética que eu tenho, logo após o choque, logo após a colisão, vai se transformar em energia potencial, qual é a energia potencial que a gente está falando, gente? Não tem mola. Se não tem mola, não tem elástica. Só faltou uma outra. A que tem a ver com a altura, que é a potencial gravitacional. Quer dizer que toda a velocidade que ele ganhou aqui, ó, toda aquela velocidade vai ser no gás, e aí vai converter tudo em altura, ou seja,
ele vai até o máximo que ele consegue subir, até uma altura máxima, até ele parar atingindo aquela altura máxima. Foi isso que ele quis dizer, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou descobrir qual é a velocidade que o conjunto adquire após a colisão. Vou meio que fazer trás para frente, tá? O que ele falou então aqui, ó? Ele quer inclusive saber se, no caso, a velocidade do conjunto após a colisão e a velocidade com que a bola foi disparada foram superiores a 2 metros por segundo e 960 metros por segundo, tá? Bom, vamos lá. A gente tem que, no caso aqui, eles subiram até uma altura máxima de 30 centímetros. Então, olha só. Após a colisão, o que eu vou ter aqui? Após a colisão, a gente vai ter que essa altura máxima está aqui, tá vendo? E ela antes, ela era o quê? A energia cinética aqui embaixo. Então, a energia cinética do conjunto, tá? Após a colisão, a velocidade do conjunto após a colisão é mais fácil ser encontrada do que a outra pergunta, que é a velocidade com que a bala foi disparada. Essa vai dar mais trabalho. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu fizer uma conservação de energia após o choque eu posso fazer conservação de energia. O que eu não posso é entre o momento antes do choque e o momento após o choque. Depois que o choque ocorreu, que eles estão juntos, que ele vai subir, aí tudo bem. Não tem problema você fazer conservação. O que você vai ter aqui, ó? Que a massa total, que é a massa aqui da bala mais a do bloco. E como é que é potencial gravitacional? É mgh. Só que esse m é um m especial. É a massa da bala mais a massa do bloco. Então mgh vai ser igual ao meio de mv2. A energia cinética que eles tinham aqui embaixo vai se transformar numa energia potencial gravitacional lá em cima. Agora está percebendo a sacanagem que essas massas vão ser cortadas de qualquer maneira. Então não preciso usar essas massas. Na verdade, só tem que sacar então aqui, ó, que esse g vezes h vai dar 1/2 vezes v ao quadrado. Jogo 2 para o outro lado, eu vou ter o quê? Que o v ao quadrado vai dar 2gh. O g, no caso aqui, ó, é a aceleração da gravidade, que é 10. 2 vezes 10. E a altura, cuidado, 30 centímetros, mas eu tenho que ter a altura em metros, tá? Anda com a casa, anda com a vírgula, né? 2 casas para a esquerda, gente, né? Como é que eu passo de centímetro para metro? Eu ando com a vírgula 2 casas à esquerda. Vai me dar 2 por 0,3, 0,6 vezes 10, 6. Só que aqui o v ao quadrado está dando 6, né? Então um v grande, que a velocidade da bala sozinha antes da colisão, eu vou chamar depois de v pequeno. Então o v ao quadrado está dando 6. O v no caso aqui seria a raiz de 6. Ele quer saber se essa velocidade do conjunto, se ela é superior a 2 metros por segundo, se ela está acima, se ela é maior do que 2 metros por segundo. Bom, isso aqui é maior do que a raiz de 4, que dão justamente 2 metros por segundo, né? Então, no caso aqui, ó, sim, a velocidade do conjunto após a colisão realmente é maior do que 2. Seria melhor que tivesse já dado errado, porque como essa parte é mais fácil, eu já teria concluído que aqui está errada, a questão inteira está errada, e não precisaria analisar outro item. Só que não, né? A gente vai ter que analisar outro e vai ver que o outro, no caso aqui, vai estar certo também, já te adiantando. Bom, guarda esse valor, que deu, no caso, raiz de 6, tá? Eu preciso que você guarde esse valor. O que vai acontecer? Eu quero saber agora qual que era a velocidade da bala antes do choque. Então, olha só. O que você vai ter aqui? Antes do choque, meu querido, a nota que eu já escrevi até agora é que eu vou precisar agora de um quadro limpo, que vai dar um trabalhinho aqui. Então, sei que eles subiram juntos de uma altura H de 30 centímetros, ou seja, de 0,3 metros. Saíram com velocidade v grande. E antes,
Isso aqui foi depois, né? Antes do choque, antes da colisão, vinha o que? A bala sozinha, de massa M, velocidade v pequeno, tá aqui, não vai uma hora aqui colidir com o bloco, e aí depois que eles seguem juntos. Então, a quantidade de movimento, essa eu posso conservar. A quantidade de movimento antes pode ser igualada à quantidade depois. Qual é a quantidade antes? Eu tinha, no caso, a bala em movimento. Tá? Se só ela tinha velocidade, isso vai ser igual à massa da bala, que é esse m pequeno vezes v. Depois não, né? Depois você vai ter o quê? Tem, no caso, a bala grudada dentro do bloco. E aí você vai ter mzinho mais mzão vezes um v grande. Tá? E aí eu quero saber qual era a velocidade, no caso, da bala antes da colisão. Vamos lá, gente. Se eu voltar no caso aqui, vocês vão ver que a massa da bala é bem pequena, né? 10 gramas e a massa do bloco 4 quilos. E a velocidade do conjunto tinha dado, lembra? Raiz de 6. Volta aqui comigo. Então você vai ter aqui, ó. Cuidado que essa massa tem que estar em quilos, tá? 10 gramas. Andar com a casa 1, 2, 3 casas à esquerda. 0,01 quilos, né? E lembra que a massa do bloco é de 4 quilos. Então você vai ter 0,01 mais 4 sobre 0,01, tudo isso vezes a raiz de 6, tá? Bom, vamos aqui fazer essa continha chata. Vai ficar 4,01 sobre 0,01 vezes a raiz de 6. 4,01 dividido por 0,01 elimina a vírgula, o número de casas decimais já está igual, vai ficar 401 por 1. Dá 401, né? 401 raiz de 6. Agora, será que isso aí é maior do que 960? Como que eu vou botar um valor nessa raiz de 6, gente? Aí, se você alguma vez já fez um módulo de estatística, você já viu um bizu, na verdade quase voodoo, que é o seguinte. Existe uma maneira de você, no caso aqui, ó, na mão, ter uma aproximação de uma raiz quadrada. Eu vou te explicar como é que é. Se fosse, por exemplo, a raiz de 2. Bota aqui o 2, está lá dentro. Aí vai ter um número aqui do lado que vai surgir, eu vou te explicar como. E aqui embaixo tem 2 vezes a raiz de um número, que é o mesmo que vai estar aqui. Qual é o quadrado perfeito mais próximo, né? Mais próximo aqui do 2. A raiz, no caso aqui, de 1, né? Vamos botar o texto que é melhor para você ver, né? Senão você vai confundir 2 de baixo com 2 de cima. Pronto, esse 2 é da fórmula, tá? Senão você ia pensar que era porque tinha 2 lá em cima. Tá, porque eu tinha a raiz quadrada de 3 na mão. Qual é o quadrado perfeito? Qual é o número que tem raiz exata? Mais próximo do 3, não é o 4? Raiz de 4 não é 2? Então, você vai colocar o 4 aqui em cima e a raiz dele aqui embaixo. Ou seja, vai colocar o 4 em cima e 2 vezes a raiz dele, que é 2, aqui embaixo. Isso vai dar 7 sobre 4. (4 com 7, 28, né? Ou seja, isso vai dar aproximadamente 1,75. 1,73 é a raiz do 3, né? Você vai ver que está um valor bem próximo. Para você lavar a alma em questão assim, é o jeito, tá? Não tem outro jeito melhor, não. Então a raiz de 6, no caso, ela vai ser o quê? Qual é o quadrado perfeito mais próximo do 6? Tem a raiz do 9 e tem a raiz do 4, né? Do 6 para o 4, a diferença é de 2 unidades. Do 6 para o 9, a diferença é de 3 unidades. Então o mais próximo aí é o 4, tá? Então coloca o 4 aqui.
e aqui 2 vezes a raiz do 4. Isso vai dar 10 sobre 2 vezes 2. Isso vai dar 10 sobre 4. Vai dar 2,5. Olha só então. Então posso aproximar aqui, ó, a raiz do 6 para 2,5. Tá? Se eu fizer 401 vezes 2,5, isso aqui vai dar quanto, ó? Isso aqui no caso vai dar 5, 2, 0, 10. Fica então aqui, ó, uns 1.002,5, né? Que é um valor bem maior do que 960. Tá? Então assim, é claro, pelo fato de aqui aproximar, que assim, 2,5 ao quadrado é 6,25. Então eu estou aproximando e arredondando isso para cima. Aí de repente você pode ficar na dúvida, se eu botasse o valor realmente correto, não será que ia dar 960 não? Aí você pode ver o seguinte. Como pode ficar essa dúvida na hora? Você pode fazer assim. Eu tenho que o 401 vezes a raiz de 6 vezes um valor. Será que ele dá 960? Será que dá um valor maior? A gente pode voltar ali e pensar assim, ó. A raiz de 6 é um valor doido que multiplicado pelo 401 pode dar 960 ou maior do que isso. Divide 960 por 401. Dá 2.802, né? Sobram 158, bota um zero aqui. Agora você vai ter no caso 1.600, não, já ultrapassou. Por 3, 1.203. Então sobram 377. Bota outro zero. Aí aqui já pode ficar um 9, 2,39, por aí vai, né? Então tá dando que a raiz de 6 que está ali teria que dar uns 2,39 para ser exatamente igual. Cara, pega 2,4 eleva ao quadrado. Se você pegar 2,4 e elevar ao quadrado, isso dá 5,76. Isso não chega a 6. Tá? Parte chata, né? Olha só. Se eu botar aqui 2,4, o que vai acontecer? O valor já dá até um pouquinhozinho maior do que 960. Mas esse cara ainda é menor que a raiz de 6. Ou seja, se eu botar o valor correto da raiz de 6, isso aqui é um número 2, não sei quanto, ainda maior do que 2,4. Então o valor vai dar ainda maior do que 960. Aí você não tem dúvida. Com certeza, isso aí é maior do que 960. Com certeza, a afirmação dele está correta. Mas eu confesso realmente que essa parte é a parte mais enjoada da questão inteira, que é uma questão difícil. Então, isso é uma questão que você vai fazer se tiver com tempo sobrando. Que se não tiver com tempo sobrando, não vale a pena. Tá? Então, gabarito, questão correta, mas foi uma questão bem suada, uma questão bem chata. Beleza, gente? Tranquilo? Valeu, vamos seguir.